Olá, aluno! Olá, aluna! Voltamos com mais uma aula de português. Então, vamos lá, a nossa matéria de hoje? Pessoal, nós vamos rever tudo que nós já aprendemos sobre substantivos. Ou seja, é uma aula revisão das nossas 3 aulas sobre o assunto substantivo, ok? Então, vamos lá, me acompanhe. Classificação dos substantivos. Eles são classificados em substantivo comum, que são as palavras que designam os seres da mesma espécie de forma genérica, como a gente já viu. Esses exemplos é menina, país, hospital. Substantivo próprio nomeiam seres em particular, entidades, países, cidades e estados. Por exemplo, Thaís, Brasil, Hospital das Clínicas, certo? Substantivo simples são aqueles formados por apenas uma palavra. Exemplo, papel, roupa, árvore. Substantivo composto são formados por mais de uma palavra. Exemplos: guarda-roupa, beija-flor, pontapé. Substantivo concreto nomeiam os seres de existência real ou imaginário, objetos, pessoas, animais e lugares. Muita atenção nesse substantivo aqui, tá bom, pessoal? No concreto. Tem gente que tá se confundindo por ser concreto, tá com aquela ideia lá da quarto, quinto ano que a professora ensinou. Concreto é tudo aquilo que a gente consegue pegar. Isso não é um conceito correto, certo? Tanto que aqui no conceito está te explicando isso. O substantivo concreto é aquele que nomeia seres de existência real, ou seja, tudo que existe, que você consegue ver, que você consegue pegar, e o que é também de origem imaginária, né? Então a gente tem aí no exemplo sereia. Sereia é um mito, né? É um ser criado da imaginação, mas são seres concretos, certo? Então são substantivos concretos: bruxa, saci pererê, mula sem cabeça. Por mais que seja de origem imaginária, tá? São classificados como substantivos concretos. Então temos aí outros exemplos de concretos, né, que a gente consegue pegar, a gente consegue visualizar, que é a parede, o biscoito, certo? Substantivo abstrato designam qualidades, sentimentos, ações ou estado dos seres, dos quais não se separam nem podem existir isoladamente. Pegou a diferença aí do concreto para o abstrato? O abstrato, ele vai designar qualidades, sentimentos, ações ou estados dos seres que não são separados desses seres existentes. Ou seja, o substantivo abstrato, ele está atrelado, ele está ligado ao substantivo concreto, certo? Então vamos lá. Saudade, carinho, beleza, né? Eu posso dizer o que? A sereia é bela, ou seja, eu liguei a beleza da sereia, que é um substantivo, a beleza é um substantivo abstrato, a sereia, que é um substantivo concreto, né? A beleza, ela não existe por si só. A ideia é justamente essa. Substantivo primitivo são aqueles que não derivam de outras palavras. Eu também vi muitas pessoas com dificuldade no substantivo primitivo. A gente lá na nossa aula, estrutura das palavras, tá? A formação da palavra, a gente viu que existem palavras, né, que elas são a primeira palavra de uma série de outras palavras que se derivam dela, né? Livro, como nos exemplos aqui, jornal, ferro, terra, tá bom? E o 8 são os substantivos derivados, que são formados a partir de palavras já existentes, ou seja, dessas palavras primitivas. Eu tenho aí
jornaleiro, ferroada e terráqueo. Eu citei também o livro, eu posso ter livraria, certo? Livreto, qualquer outra palavra que eu formo a partir da minha palavra primitiva, ok? Substantivo coletivo são aqueles que se referem a um conjunto de seres. No caso, o coletivo de livros é biblioteca, o coletivo de buquê, de flores é buquê, o coletivo de peixes é cardume. E aí a gente tem lá uma lista super extensa, né, para os coletivos. Então, pessoal, quanto à flexão do substantivo, ele pode variar, né? Isso que significa flexão, ele varia em gênero, número e grau. Ou seja, esta palavra, ela pode, esse substantivo, ele pode ser feminino ou masculino, ele pode variar entre singular e plural e pode variar no aumentativo ou no diminutivo. Ou seja, isso que significa flexão do substantivo, né? As classes gramaticais podem ser variáveis ou invariáveis. Lembrando a você que o substantivo é a nossa primeira classe gramatical que nós estamos estudando. E o substantivo ele faz parte da classe gramatical que são variáveis, ou seja, eu tenho aí os que se flexionam: substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome e verbo. E as classes gramaticais que não variam, que não se flexionam, que elas não mudam nem em gênero, nem em plural, nem número, nem no grau, são os advérbios, as preposições, as conjunções e as interjeições. Agora vamos falar sobre a flexão do gênero do substantivo. A regra geral da passagem do masculino para o feminino se dá através da substituição do O pelo A, certo, pessoal? Ou seja, eu tenho palavras que eu vou simplesmente tirar o O e colocar o A. Por exemplo, a palavra menino. Eu vou tirar esse O final e vou acrescentar o A. E vai ficar menina. Aluno, aluna, certo? Mas a gente tem aí mais algumas regras com relação à flexão do gênero. Quanto à flexão do gênero, o substantivo ele pode ser biforme ou uniforme. O substantivo biforme é aquele que apresenta duas formas diferentes para cada gênero, ou seja, aqui eu não estou só substituindo o O pelo A, eu vou ter uma variação aí na minha terminação, certo? Então vamos ver alguns substantivos aí e algumas regras. Eu tenho no meu quadro aí os substantivos e os exemplos. Então eu tenho aí as terminações no masculino, palavras com terminação OR, OR. Terminação no feminino vai variar para ora, ou seja, eu não vou mexer na palavra e vou acrescentar o A, certo? Então, senador, senadora, ok? Eu só acrescentei o ar no final. Terminações or, eu tenho também a variação com a terminação is, certo? Então, aqui eu já estou tirando o OR, eu estou subtraindo OR e estou acrescentando, tá bom? Is, ator, atriz. A mesma terminação, or, eu tenho aí eira, lavador, lavadeira, certo? Temos aí também a terminação ão, que podem ser feitas de três formas. A terminação no feminino: ean, oa e ona. Então temos aí os exemplos: peão, feminino, peã, patrão, feminino, patroa, amigão, feminino, amigona. Então temos aí os substantivos com terminação no masculino O seu feminino, a gente tem algumas opções aí, tá? Então, o feminino se dará
com a terminação a, essa, esa e isa, tá, pessoal? Então, temos aí os exemplos. A palavra chefe, o seu feminino ficará chefa. Abade, abadesa. Japonês, japonesa. Sacerdote, sacerdotisa. Temos aí também os substantivos com terminação em S e Z. Nos dois eu vou fazer alteração, tá? O acréscimo do A, respeitando aí, né, o nosso final, tá, pessoal? Se for com S, eu vou escrever com S. Se for com Z, eu vou escrever com Z. Como nos exemplos aí, a palavra marquês, o feminino, marquesa, juiz, feminino, juíza. Em alguns casos, o feminino do substantivo é completamente diferente da forma masculina. O que essa regra aqui ele nos mostra é que, por exemplo, todas as regras anteriores, ele mostra o quê? Que no geral eu vou alterar o O pelo A e em algumas palavras eu vou retirar o final e vou acrescentar outras terminações, certo? Mas aqui, neste caso, o feminino ele se dá de forma diferente da forma masculina. Por exemplo, homem. O feminino não é homena, homentris, homendessa, homeniza, né? Então, o feminino é mulher, não tem nada a ver com a forma masculina. É isso aqui que ele está nos dizendo. Boi, vaca, pai, mãe, genro, nora. Ok? Substantivos uniformes apresentam apenas uma forma, sendo invariável quanto ao gênero. Temos aí os epicenos, os sobrecomuns e o comum de dois gêneros. Então, vamos lá. Os epicenos referem-se a alguns animais. Para indicar o sexo desses animais, usamos as palavras macho e fêmea. Por exemplo, a tartaruga macho, a tartaruga fêmea. A onça macho, a onça fêmea. Sobrecomum designam pessoas e também possuem uma única forma para indicar o gênero. A criança. Esta criança pode ser um menino ou pode ser uma menina, mas eu vou me referir a ela como a criança. A testemunha pode ser um homem, pode ser uma mulher. A pessoa pode ser homem, pode ser mulher, certo? Comum de dois gêneros, designam os indivíduos dos dois sexos, masculino e feminino, com a diferença de que o artigo é que vai sofrer essa alteração de gênero, tá, pessoal? Temos aí o intérprete, a intérprete, o cliente, a cliente, o fã, a fã. Você observou que só o artigo que precedeu estas palavras é que variou de gênero, certo? Variando para masculino e para feminino. Então vamos lá. Quanto ao número, o substantivo pode ser singular ou plural. Temos aí os substantivos simples com terminação em ão. Eu vou substituir ão por ãos, ães e ões. Exemplos: irmão, irmãos, cão, cães, feijão, feijões. Substantivos simples terminados em R, Z ou S. Eu vou acrescentar S. Roedor, roedores. Gás, gases. Raiz, raízes. Substantivos simples terminados em L. Aí está incluído ao, el, iu, ol, u. Certo, pessoal? Então, eu vou substituir esse L, eu vou retirar esse L e vou acrescentar IS. Canal, canais, anel, anéis, lençol, lençóis. Substantivos terminados em IU. Ela está à parte aí por quê? Porque essa terminação aqui se dará para palavras paroxítonas, tá bom? Então, você preste atenção. Eu tenho uma palavra
Paroxítono, terminado em il, eu vou tirar il e vou substituir por es, correto? Então, tenho aí túnel e tenho túneis. Então, pessoal, substantivos simples terminados em x e s, eles não se modificam no plural. Atlas, os atlas, o lápis, os lápis, o tórax, os tórax. Aí você percebeu que só o artigo que variou no número, tá bom? Que o artigo mostrou que esta palavra foi para o plural. Substantivos simples terminados em M ou N, eu vou retirar M ou o N e vou substituir por NS. Álbum, álbuns. Som, sons. Pólen, pólens. Substantivos compostos, grafados sem hífen. Ele vai obedecer a mesma regra do substantivo simples, tá, pessoal? Então, temos aí lobisomem, lobisomens. Finalização com M, eu substituí por NS. Televisão, televisões. Terminação ão, eu substituí por ons. Substantivos compostos com hífen quando tem preposição. Somente o primeiro elemento vai para o plural. Pé de moleque. O de é a minha preposição, então pés de moleque. Substantivos compostos, grafados com hífen, quando formados por verbo ou uma palavra invariável mais uma palavra variável. Somente o segundo elemento vai para o plural, ou seja, somente a palavra que varia que vai para o plural, tá? Então, tenho aí o beija-flor, os beija-flores. A sempre viva, as sempre vivas. Só lembrando a vocês que a gente vai ainda passar por essa atividade, que é a formação das palavras. Beija é uma regressão, tá bom? Essa palavra aí era um verbo, certo? Era beijar, e aí ela passou por um processo e ela virou um substantivo, beija. Por isso que ela não sofreu variação, porque ela é formada por verbo, ok, pessoal? E sempre uma palavra invariável. Ela não varia, né? Você não tem sempre estou alegre, certo? Então, você tem essa palavra, por ser invariável, ela não sofre alteração e só o seu segundo elemento vai para o plural. Compostos com hífen, quando formado por palavra variável. As duas palavras são variáveis, então aí as duas passam para o plural. Terça-feira, terças-feiras. Amor perfeito, amores perfeitos. Compostos com hífens formados por palavras repetidas ou onomatopeicas. Somente o segundo elemento vai para o plural. O que é uma palavra o que é uma onomatopeia? São palavras de reprodução de sons, de ruídos, ok? Então, temos aí tico-tico, tico-ticos, reco-reco, reco-recos, né? Bibi, bibis, certo, pessoal? Com hífen, quando já estiverem no plural, não sofrem alteração. Então, tem aí um substantivo composto, que é grafado com hífen, e ela já está no plural. Esse substantivo já está no plural, então ele não vai sofrer alteração. Só o artigo que o precede que vai sofrer alteração do plural, ok? O conta-gotas, os conta-gotas, ok? Então, temos aí a flexão do grau do substantivo. A flexão do grau do substantivo é o aumentativo ou diminutivo. Então, toda palavra ela tem o tamanho normal, certo? Porém, essa palavra ela pode sofrer a gente pode colocá-la no aumentativo ou no diminutivo, certo? Então, aí a gente tem o grau do diminutivo. Temos aí duas formas, tá bom? Dois modos, o sintético e o analítico. O sintético, em geral, se forma com as terminações inho e zinho, ou seja, a gente aprendeu lá na formação das palavras, na estrutura das palavras, que inho e zinho são o quê? São sufixos, ok? Então, o sintético, o modo sintético, ele vai acrescentar sufixos
no diminutivo, inho, izinho, no geral, tá, pessoal? Que a gente tem aí outros sufixos que vão formar aumentativo e diminutivo, que foi a atividade da semana passada que vocês fizeram. Então, temos aí o exemplo: bebezinho, pardalzinho, belezinha, bonitinho. E tenho aí o modo analítico, que é formado em geral com auxílio do adjetivo pequeno ou de um adjetivo equivalente. Exemplo: caixa pequena, casa pequena, roupa minúscula, tá vendo? Ela é equivalente, também tá me arremetendo para o diminutivo. Carro pequeno, certo? Grau do aumentativo, o modo sintético. Em geral, se forma com as terminações, ou seja, com o sufixo ão, ona e zão. Prestou atenção? É no geral. Como eu te falei anteriormente, eu tenho outros sufixos que fazem o aumentativo, certo? Exemplo: bebezão, meninão, garotona. E o analítico, formado em geral com auxílio do adjetivo grande ou palavras equivalentes, adjetivos equivalentes. Bebê grande, casa grande, carro enorme. Pessoal, como eu te falei, é uma aula revisão unindo todos os conteúdos que a gente aprendeu até agora sobre substantivo. Se você ficar com alguma dúvida em algum assunto em particular, nós temos lá 4 aulas, tá? Tratando cada assunto, e você vai lá, dá uma olhada, tira suas dúvidas. Caso persista as suas dúvidas, você já sabe, pode me chamar no zap para eu tirar as suas dúvidas. Mas eu tenho certeza que você não ficou com dúvida nenhuma, porque você é muito inteligente, você sabe tudo, saca tudo. Certo, pessoal? Então, até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.